Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula do Instituto Monitor da matéria de Língua Portuguesa. Hoje nós vamos tratar sobre crase. Este é um assunto que preocupa bastante quem escreve. Vejamos então, o que é a crase? A crase é uma palavra grega que significa fusão. Como nós devemos então empregá-la num texto? A crase é a preposição a mais o artigo a. A fusão, então, da preposição a mais o artigo a, que é representado pelo acento grave. A crase não é o acento grave, ele é representado pelo acento grave, certo? A crase é a preposição a fusão da preposição a mais o artigo a. Vamos ver aqui algumas regras bem básicas para vocês identificarem quando que devemos ou não usar a crase. A primeira regra é a seguinte, vejam a oração. Vou à feira todos os sábados. O que nós podemos fazer? Nós podemos substituir essa palavra feminina por um termo equivalente à palavra feminina que vem depois do a, por um termo equivalente, de sentido parecido. Se nós conseguirmos nessa substituição o encontro de ao, significa que nós vamos usar a crase. Veja, eu substituí o termo à feira por ao mercado. Vou ao mercado todos os sábados. Nós conseguimos aqui, então, a fusão da preposição mais o artigo, significando, então, que eu vou usar a crase. Veja um outro exemplo. Assisti a peça que está em cartaz. Substituindo o a por ao, ficaria por uma palavra parecida, uma palavra de sentido equivalente. Assisti ao filme que está em cartaz. Porque o verbo assistir, quando ele é empregado no sentido de ver, de presenciar, ele pede então uma preposição. Então, assistir ao filme e não assistir o filme. Se eu conseguir a combinação ao, significa então que haverá a crase. Ficou claro? Vejam esses outros exemplos. Substitua o a, então, por outras preposições. Para, a, na, da, pela, com a. Todas as preposições femininas. Vejam, a falta de solução ficou desanimado. Na falta de solução ficou desanimado. Com a falta de solução ficou desanimado. Vejamos agora como devemos usar a crase com relação aos nomes geográficos ou de lugares. Veja, você pode substituir o a por para a. Se você conseguir a fusão para a combinação para a, significa que vai haver crase. Os melhores alunos do colégio irão à Itália. Os melhores alunos do colégio irão para a Itália. Conseguimos então a substituição de para a, ou seja, preposição mais artigo. Então vamos usar a crase. Ou ainda nós podemos substituir o verbo ir por voltar. Veja o exemplo. Você já foi à Bahia? Você voltou da Bahia? Se nós conseguirmos então usar o da, significa que vai haver a crase. Veja esse exemplo. Devia ir a Salvador. Voltou de Salvador. Voltou da, eu uso a crase. Voltou de, sem crase. Ficou claro isso? Quando se atribuir uma qualidade à cidade, então torna-se obrigatório o uso da crase. Veja, vamos a Paris. Eu voltei de Paris, não a crase. Mas agora eu vou colocar uma característica, uma qualidade ao nome geográfico Paris. Vamos a Paris da moda maravilhosa. Portanto, eu atribuí uma qualidade à cidade. Se eu atribuir uma qualidade, o uso da crase torna-se obrigatório. Eu não preciso nem ver a regra. Eu vou automaticamente usar a crase, certo? A crase ela é obrigatória antes de horas determinadas. Todas as locuções adverbiais femininas, prepositivas e conjuntivas, sempre femininas. E com a expressão à moda. Vejam alguns exemplos. O evento acontecerá a 1h da tarde. É uma hora determinada. Portanto, o uso da crase é obrigatório. À medida que o tempo passa, fico mais feliz por você estar no Brasil. À medida que é uma locução conjuntiva. É obrigatória, então, feminina. É obrigatório, então, o uso da crase. Quero uma pizza à moda italiana. Sempre que eu tiver a palavra à moda, eu vou usar também a crase. Certo? Nas formas aquela, aquele, aquilo. Existe uma regra bem prática para nós identificarmos o uso ou não da crase antes desses pronomes demonstrativos. Alcance o prato aquela moça. Veja, se eu conseguir substituir
aquela. Por a essa significa que vai haver crase. Alcance o prato a essa moça. Antes de aquele, refiro-me àquele homem. Se eu conseguir substituir aquele por a esse, eu vou usar a crase. Refiro-me a esse homem. Não devemos dar importância àquilo. Não devemos dar importância a isso. Então, significa que o uso da crase é obrigatório. Correto? Quando que nós não vamos, então, usar a crase? Se a crase é a fusão do artigo a mais a preposição a, significa que ela só vai ser empregada antes de palavras femininas. Então, a primeira regra de quando não devemos usar a crase é antes de palavras masculinas. Observe, seguiu a pé pela cidade. Pé é o pé, palavra masculina. Então, a crase não pode ser usada nessa situação. Antes de verbos e de pronomes pessoais, a maioria dos pronomes não pede a crase. Vejam, já começou a fazer calor. Fazer, verbo. Antes de verbo, não há crase. Era indiferente a ela. Ela, pronome pessoal, não há crase. Antes da palavra casa, quando não estiver especificada. O que significa isso? Veja o exemplo. Júlia chegou bem cedo à casa. Eu especifiquei a que casa ela está se referindo? Não. Então, eu não posso usar a crase. Agora, se eu colocar uma característica, se eu especificar essa palavra casa, o uso da crase torna-se obrigatório. Kelly foi à casa de seus avós. Veja que eu especifiquei aqui, casa de seus avós. Portanto, o uso da crase aqui é obrigatório. Vejamos mais algumas regras. A palavra terra, quando significa terra firme, também não admite a crase. Os marinheiros foram à terra, sem crase. Expressões com palavras repetidas, como cara a cara, gota a gota. Vejam, Emerson ganhou a maratona de ponta a ponta. Palavras repetidas, femininas, não se usa a crase. Antes de pronomes de tratamento, comunicarei a Vossa Alteza a sua decisão. Quais são as exceções para pronomes de tratamento? Senhora e senhorita. Somente esses dois pronomes de tratamento admitem a crase. Vejam, entreguei os documentos à senhora. Podemos usar aquela outra regra aqui, olha, entreguei os documentos ao senhor. Eu troquei aqui a palavra feminina por uma palavra masculina de sentido equivalente e eu consegui a combinação ao, portanto, a crase. Diante de substantivos no plural, certo? O a está no singular e o substantivo está no plural. Não posso fazer o uso da crase. Agrediram-se a bofetadas ou gosto de ir a praças para ler. E antes de distância indeterminada também não se usa a crase. Os vizinhos ficaram olhando à distância. Eu não determinei essa distância, então, portanto, não posso usar a crase. Agora veja esse exemplo. Os vizinhos ficaram olhando à distância de 200 metros. Continuando, nós temos também alguns casos em que o uso da crase ele torna-se opcional, facultativo, certo? Então vamos ver esse caso. Antes de nome de mulher, é um deles. Antes de nome de mulher, eu posso usar ou não a crase, é opcional. Fez uma declaração a Lilian, certo? Agora, nós vamos ter a mesma situação de quando nós adjetivamos esse nome feminino. Aí a crase acaba se tornando obrigatória. Fez uma declaração a bela Lilian. Eu adjetivei o nome feminino, nesse caso, então, o uso da crase torna-se obrigatório. Vejam, antes de pronome possessivo, também é opcional. Leve o presente à sua amiga, estou à sua disposição, certo? Eu posso tanto usar ou não a crase. E depois de até, foi até a escola mais próxima para fazer a sua matrícula, também torna-se opcional. Eu posso usar ou não a crase. Correto? Ficou claro? Este é um assunto que, embora nós tenhamos muitas regras, é uma questão de prática e de ir internalizando. A partir do momento que você conhece as regras e você vai internalizando esse conteúdo, a crase não será mais um bicho de 7 cabeças. Pratique o uso correto da crase. Estamos finalizando mais uma videoaula do Instituto Monitor da matéria de Língua Portuguesa sobre crase. Até a próxima!